Olá, espero que estejam bem. Nós estamos começando um vídeo para apresentar o LT-Spice. O LT-Spice é um simulador de circuitos elétricos e eletrônicos e faz parte da ação que nós estamos promovendo para o USP at Home. Então, vamos lá. O LT-Spice ele foi desenvolvido pela Linear Technology. A Linear é um fabricante de semicondutores. E hoje ela faz parte da Analog Devices, que já era um fabricante de analógicos de primeira linha. E o Spice é um programa que permite fazer a simulação de circuitos elétricos. Para fazer a simulação, você pode utilizar esse mesmo software para fazer o desenho, que também é conhecido por captura de esquemático, e fazer a visualização das formas de onda. É uma simulação muito facilitada para circuitos analógicos. Ele não é muito indicado, não é nada indicado para circuitos digitais. Circuitos digitais nós vamos ver mais para frente em outro vídeo. E o LT-Spice ele faz análise transiente, análise de circuitos em corrente alternada com frequência única ou com várias frequências, varredura em DC, ou seja, ele faz um DC sweep. Ele permite fazer análise de ruído. Esse é o ganho DC de um circuito. E o ponto que nós vamos investigar aqui é o ponto de operação DC, que é o objetivo desse nosso vídeo. Como que você consegue o LT-Spice? Você pode procurar no Google por LT-Spice, ou então você copia daqui, no Google é mais fácil, tá bem? Já vai aparecer de cara aí, ó, o download, tá bem? Nesse download, uma vez que você clicou, imediatamente ele já vai começar a descarregar. Ele é pequeno, é um software relativamente leve. Uma vez que finalizou, você pode clicar direto no ltspice.exe, ele vai começar a instalação, ou então o botão direito abrir. Vai abrir uma tela para você aceitar as funções. Você vai clicar no Accept, vai habilitar o botão do Install Now e você clica no Install Now e vai começar a ser instalado. Ele vai te fazer algumas perguntas padrões aí do Windows e vai criar esse ícone aqui na sua área de trabalho. Esta é a tela de abertura do software de simulação. Podem ver que é uma aparência de um programa de Windows normal. Aqui a gente vai clicar para abrir um novo esquemático. Aqui para pegar um que já foi realizado. Então, estamos começando um novo. Já vai aparecer essa telazinha aqui. Pode ser que ela apareça lisa para você e você tenha que configurar para ver a grade. Então, uma vez que nós abrimos o esquemático novo, vão ser habilitados esses botões. Então, eu tenho um botão aqui de wire, e eu vou utilizá-lo para fazer a ligação entre os elementos. Eu tenho um botão de ground, onde eu vou definir ponto de referência para ser o meu 0 volts, o meu terra. Eu tenho aqui um label para colocar em um nó. Tenho resistor, eu tenho capacitor, eu tenho indutor, diodo e aqui todos os demais elementos. Então, como eu faço para desenhar um esquemático? Eu vou posicionar aqui, quero pegar um resistor, o resistor está aqui, ó, tá bem? Então, eu vou fazer um circuito bastante simples, eu vou colocar aqui ó, um resistor R1, um resistor R2, e agora eu quero fazer um giro, então eu vou clicar um Ctrl R e vou colocar finalmente um resistor. Quero mais utilizar resistores, tecla Escape. Okay? Agora eu quero um capacitor. Se eu pegar um capacitor, vou posicionar o capacitor aqui, C1, C2. Não quero mais capacitores, Escape. Desisti de usar capacitores, não tem capacitor no meu circuito. Eu venho aqui nessa tesoura e vai aparecer o Cut. Seleciono a tesoura, Cut. Ei, não tem a tecla Del? Não, cara, não tem a tecla Del. Então, essa é uma ferramenta diferente do que a gente está acostumado. Não tem o Del,
não tem o Ctrl C, não tem o Ctrl V, tá bem? Então, algumas coisas a gente vai ter que reaprender. Então, agora eu quero colocar uma fonte de tensão. Eu vou vir aqui nos componentes gerais, clicar, e eu quero uma fonte de tensão in English voltage. Em português, fonte de tensão. In English, voltage source. Escolhi a voltage, não vou mais colocar nenhum tipo de componente. Escape, liberei o cursor. Quero colocar um ground, então eu vou aqui, seleciono o ground, dou um clique, escolho um lugar que me seja razoável e escape. Agora eu vou fazer a conexão dos elementos. Venho aqui, seleciono o wire, posiciono no terminal da fonte, aqui no caso no terminal positivo, e clique. E agora eu já começo a traçar. Clique novamente, eu consigo mudar de direção. Ó. Quando eu liguei o terminal de V1 ao terminal do R2, eu fiz isso, ele já me libera o cursor. Ó. Cliquei no R3, cheguei aqui, quero mudar de direção, cliquei de novo, ó, já liberou. Agora eu vou fazer a ligação de R1 com os outros dois. Ó. Quando eu seleciono, eu faço o clique, ele já me acrescenta o sinal de junção. Venho aqui agora e vou terminar a ligação do meu circuito utilizando a mesma técnica, o ground. Aqui. Ficou faltando só esse terminal desse resistor aqui. Tá bem? Fiz todas as ligações, escape. Okay. Preciso configurar o valor dos elementos. Quando nós posicionamos o cursor sobre o elemento, o cursor muda. Botão direito, ele pediu o valor DC da fonte, vou escolher 12 volts. Em cima do resistor a mesma coisa, só que agora ele vai me pedir o valor da resistência em ohms. Eu quero 22R. Ok. Terminei o lançamento do meu circuito, eu tenho o esquemático completo. Agora eu preciso configurar qual análise eu quero. Então eu venho aqui em Edit e Spice Analysis. E vai aparecer as análises que o Spice nos proporciona. Análise transiente, análise AC, onde eu posso trabalhar com frequência única ou com uma varredura em frequência. Eu quero fazer uma varredura DC, eu vou escolher o DC Sweep. A análise de ruído, um ganho de corrente contínua para pequenos sinais e o que nós estamos interessados aqui, que é o ponto de operação em corrente contínua, em CC. É o meu DC Operation Point. E, ok, vai aparecer aqui esse texto e você posiciona em qualquer lugar. Nós já estamos, então, com o circuito totalmente construído, com a análise escolhida. Eu venho aqui e eu posso fazer um Simulator Run, tá bem? Ou eu posso vir simplesmente nessa pessoa correndo aqui, Run, e clico e, meu Deus, já foi resolvido todo o meu circuito. Tem alguns resultados meio estranhos aí, mas vamos ver o que a gente consegue analisar. Eu tenho uma fonte de 12 volts, então a tensão aqui nesse nó é de 12 volts. A tensão no outro nó ele calculou para mim em 5,6. E eu não estou conseguindo entender por que a corrente nesse resistor aqui é negativo. Porque o simulador não me proporcionou saber qual é o sentido da corrente que é considerado como positivo. Então, para isso, o que nós fazemos, né? Foi feita uma customização da biblioteca, onde foi acrescentado um símbolozinho, sentido considerado como positivo, tá bem? Então, ó, qual é uma situação que a gente não está conseguindo entender? Por que essa corrente aqui deu negativa? Tá?
A corrente da fonte ser negativa, a gente já percebe o seguinte, ó, que o LTSpice considera que corrente saindo do terminal positivo é uma corrente negativa. Então, com isso, a gente não precisa se preocupar, é só conhecer, tá bem? Ótimo. A gente pode perceber que a corrente que está saindo da fonte V1 é a mesma corrente que está atravessando o resistor R3, ó. E elas estão com o mesmo sentido. E do jeito que a gente aprende, é óbvio que essa corrente está da esquerda para a direita, e eu não tenho nenhum motivo para pensar que essa corrente é negativa. Então, o que acontece com esse componente resistor no LTSpice? Ele tem um sentido que é considerado como positivo, mas no símbolo não aparece. Então, foi feita uma customização da biblioteca e nós vamos fazer o seguinte, ó, eu vou escolher aqui a tesourinha, eu vou escolher o Cut, tá bem? Vou acrescentar um novo componente e esse componente é o Res1. E o que acontece com o Res1? O Res1 ele já vem com uma indicação, mas note que foi uma customização, isso aí não é feito pelo LTSpice, tá bem? Então agora, ó, eu vou colocar esse resistor posicionado aqui, e se a corrente for positiva, tá, significa que está concordando com o sinal dessa seta. Se a corrente for negativa, significa que está discordando com o sinal da seta, está no sentido oposto. Então, ó, vou rodar novamente. Opa, por que ele reclamou? Porque eu não atribuí um valor para a resistência. Erro. Então, eu venho aqui, o valor da resistência era de 22R, ok? E agora, eu vou rodar e, olha, agora sim, ó, a corrente no resistor se tornou positiva como esperado, tá bem? Então, a gente precisa tomar esse cuidado, né? Ou você já está craque para fazer uma análise e você saber que se o valor for negativo, análise, ou então a gente cria um componente onde eu consigo identificar o sentido que é considerado como positivo pela análise. Os outros dois, como já deram positivo, né, eu acabei não mexendo, tá? Mas o ideal seria realmente trocar todos. Então vamos fazer isso, ó. Minha simulação já está configurada e eu de novo vou apertar o Run, tá? E pronto, ó, tenho aqui os resultados, eu vou analisar os resultados que essa simulação proporcionou. Vamos lá, o que ela me proporcionou? E a corrente no resistor R4 é de menos 84 miliamperes. Ou seja, eu adotei como positivo o sentido de baixo para cima. Como a simulação me deu um resultado negativo, a corrente, na verdade, é de cima para baixo. Ok? No resistor de 47 e de 33, ó, eu já acertei o valor, eu acertei o sentido. Então, as correntes serão de cima para baixo. Tá bom? Ok, então... Esta foi uma rápida apresentação do LTSpice. Ele vai ser muito útil para a gente nos componentes curriculares de circuitos elétricos, de eletrônica analógica, de materiais elétricos e eletrônicos. Então, para a gente utilizar este simulador como uma ferramenta de auxílio e não de substituição do estudo. Então, a gente resolve na mão e compara com os resultados de simulação. Ok? É isso aí. Aproveitem bastante o poder todo desse software. Vai facilitar muito a vida da gente. Um abraço a todos. Até mais.